Cumprimentos a todos. Mais uma vez estamos aqui, quarta-feira, para a reflexão da noite. Que a paz de Jesus a todos nos envolva. Que Deus, nosso Pai, possa, através de seus emissários, nos auxiliar no desenvolvimento e compreensão da reflexão de hoje. Que aqui juntos, unidos em nome de Jesus, possamos nos sentir alentados e com forças para levarmos nossa reencarnação dentro da programação feita antes de reencarnarmos. Vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e pedir aos mentores espirituais da casa que nos auxiliem na tarefa de hoje. Dessa forma, pedimos permissão para dar o nosso trabalho de hoje por iniciado. Graças a Deus, graças a Jesus. O tema de hoje chama-se Mundos Regeneradores. Está inserido no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nesse capítulo 3 nós vamos abordar os itens 16, 17 e 18, que tratam dos mundos regeneradores. Mas antes, vamos fazer um comentário sobre a pluralidade dos mundos habitados, que nos dá uma informação rápida sobre o que vamos ver mais à frente. No capítulo 3, no item 1, Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também." Então, a casa do Pai é o universo, né? E as diferentes moradas que ele fala são os diversos mundos, se assim quisermos entender de uma maneira física. Os diversos mundos que estão distribuídos nesse espaço infinito que a gente conhece, oferecendo aos espíritos desencarnados estações que são apropriadas ao seu desenvolvimento. Agora, se nós analisarmos por um outro ângulo, o ângulo espiritual, nós podemos dizer que um espírito que está desencarnado, ele se encontra num determinado padrão vibratório. Esse padrão vibratório pode fazer com que ele esteja localizado em determinado local da espiritualidade. Pode estar no umbral, pode estar no nosso lar, pode estar em vários locais. Então, esses vários locais da espiritualidade também podemos considerar como várias moradas na casa do Pai, que por aquele momento aqueles espíritos estão habitando esse lugar, né? A casa do Pai sendo então o universo, né? Ele pode estar num estado feliz ou num estado infeliz na espiritualidade, né? Que a gente chama de estado de erraticidade. Quando se fala que o espírito está na erraticidade, a gente quer dizer que ele se encontra no intervalo entre uma encarnação e outra. Erraticidade não é um local, é um intervalo de tempo. O espírito está na erraticidade, ou seja, ele está entre uma encarnação e a outra, está esperando a hora de voltar, né? Então, caminhando lá então para o item 16, onde se trata dos mundos regeneradores, ele diz, essa página dos mundos regeneradores, ela é assinada por Santo Agostinho, em 1862, em Paris. Santo Agostinho escreveu essa página em 3 itens. O item 16 diz o seguinte: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento,
Quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação? Mas também os há mais miseráveis e há melhores, como os há de transição, que se pode denominar de regeneradores. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que nós viemos de um mundo primitivo, que é o primeiro estágio da encarnação do princípio inteligente ao ser individualizado como espírito. Ele encarna no mundo primitivo. Do mundo primitivo ele vem para um mundo de provas e expiações. Então esses são os dois mundos, vamos dizer assim, de trabalhos e sofrimentos mais pesados que a gente tem. E os dois que estão lá em cima são os mundos felizes e o dos espíritos puros. Para a gente passar de mundo primitivo e provas e expiações para mundos felizes, eu tenho que fazer um estágio, uma adaptação. Essa adaptação é feita no mundo de regeneração, que é o que a Terra está pretendendo angariar agora, nessa fase, né? Então, quando nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós então estamos nos preparando para entrar no mundo de regeneração. O mundo de regeneração não santifica ninguém. Ele é um mundo onde o mal ainda existe lá. E nós vamos ter que trabalhar muito para vencer essas entidades negativas que frequentam o mundo de regeneração, para que a gente possa sair dessa situação e ingressar no mundo feliz, né? No mundo feliz aí você já não tem esse problema, porque lá nos mundos felizes a quantidade de espíritos bons são muito maiores do que a dos maus, né? Só vai deixar de existir espíritos maus no mundo dos espíritos puros. E então cada turbilhão planetário, o que é um turbilhão planetário? É um sistema planetário, um sistema solar, por exemplo. Cada turbilhão planetário, cada sistema desse, ele se desloca no espaço, arrastando com eles aqueles planetas ou aquelas estrelas que estão vinculadas àquele elemento que é o centro dos quais giram em torno dele os outros elementos. No nosso caso, o Sol é o centro do nosso sistema, desse nosso turbilhão. E ele, ao girar, ele arrasta os outros junto com ele, e nós estamos aí com o planeta Terra, temos a Lua, temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, né? Saturno e Netuno. Então nós temos aí esses planetas, porque o Plutão, há 8 anos atrás, a ciência retirou Plutão como um planeta da Terra, do Sol, né? Então o Plutão não é mais considerado um planeta, porque eles estabeleceram determinadas condições para que os planetas fossem chamados de planetas, e Plutão não reunia as condições mínimas para ser enquadrado ali. Então ele foi deslocado como um elemento do sistema planetário, mas que não é um planeta do sistema solar. Muito bem. Então, Santo Agostinho continua. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda é ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Então esse é o início da nossa jornada, quando nós começamos a fazer as nossas escolhas. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Mas aí existem as que sucumbem
e Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes foram destinadas. Então vocês vejam que a misericórdia de Deus é tão intensa, é tão grandiosa, que Ele não deixa nenhum espírito sem proteção, sem uma oportunidade, sem uma chance de se recuperar. Tanto que se nós procurarmos o pior espírito que exista encarnado na face da terra, escolhe. Vamos lá, procurou, esse daqui não tem igual, esse aqui é o pior. Ele tem anjo da guarda. Deus provê a ele um anjo da guarda, que ele não é desprovido disso. Veja que misericórdia a de Deus. Então, esses mundos regeneradores, eles vão servir exatamente para nós desenvolvermos mais essa aptidão do bem que nós já temos. Aí vocês perguntariam, mas por que nós então, sabendo que a quantidade de pessoas boas são em quantidade maior do que as pessoas más, por que o mal prepondera sobre o bem? Então, ele mostra que isso acontece porque nós somos tímidos. Os bons são tímidos. Eles não querem se envolver em muitas polêmicas, em brigas, porque já estão sentindo que podem fazer o bem. Então os maus se aproveitam disso, como eles são mais atirados, como eles são mais propensos a tomar iniciativas, eles começam a fazer essas maldades. E como nós já viemos, conforme diz Leon Denis, convivendo com forças do mal há milênios, nós trazemos isso um pouco com a gente. Né? Então, o que é importante? Importante é nós não ficarmos correndo atrás da perfeição. Não ficarmos correndo atrás da perfeição. A perfeição ela vai vir naturalmente a partir do momento que a gente, de uma forma natural, passe a praticar o bem. Passe a praticar o amor ao próximo. Né? Então, nesses mundos de regeneração, nós vamos ter condição de exercitar isso de uma forma maior do que na Terra, como mundo de provas e expiações. Correto? Muito bem. Os mundos regeneradores, eles servem então de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente, isso tudo são palavras do Santo Agostinho. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Muito bem. Sem dúvida, aqui vai vir uma coisa muito importante. Sem dúvida, diz Santo Agostinho, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então, lá no mundo de regeneração, nós ainda estamos sujeitos a essas leis materiais que temos aqui, tá? Que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas está liberta das paixões desordenadas que existem aqui na Terra, de que sois escravos. Olha o que ele fala. Essas paixões que nós temos aqui. O que é paixão? Fala assim, mas eu estou apaixonado por isso, por aquilo. O que é paixão? Paixão é toda a ação ou sentimento exacerbado que foge do normal. É fora do equilíbrio. Tá? Então você fala, mas e o cientista que tem uma paixão pelo aquilo que ele está pesquisando no laboratório? Precisa ver se aquilo não é uma paixão, no sentido de ele está fazendo aquilo porque ele quer realmente o bem da humanidade, ou ele está desenvolvendo aquilo porque ele quer a fama dele, quer ser projetado como fama, ou ele quer ganhar dinheiro em cima daquilo. Tá? Então a paixão, ela nunca
ela traz sozinha essa situação de você estar fazendo bem por paixão. E no mundo de regeneração, nós estamos isentos do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura e do ódio que a sufoca. Olha o que Santo Agostinho fala. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Então você vê as pessoas lá, você vê que na fronte dela você sente que tem a palavra amor, que ela está imbuída daquele sentimento de se regenerar. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as suas leis. Muito bem. Agora, nesses mundos, não existe ainda a felicidade perfeita. Tá? Porque não há condição ainda, pelo fato de nós termos saído do mundo de provas e expiação e estarmos adentrando a esse mundo, nós só no final do mundo de regeneração, da metade para frente, mais no final, quando a gente estiver chegando no momento de passar para mundos felizes, que nós vamos ter condição de ver essa aurora da felicidade. Né? O homem lá é ainda de carne, nesse mundo de regeneração, e por isso ele está sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Olha que informação importante para nós. Completamente desmaterializados. Então, se nós vamos precisar estar desmaterializados no mundo de regeneração, desmaterializado que ele diz, é você não estar apegado à matéria. Tá? Ter esse apego às coisas, às pessoas, os sentimentos de posse, sentimentos de ciúme. Tá? Então, quando a gente estiver liberto, como um ser desmaterializado, nós teremos condições de começar a enxergar, visualizar a felicidade. Agora, não é melhor para nós do que a situação que nós encontramos agora. Porque nós estamos num mundo que é materialista, nós estamos vivendo um alto nível de materialização das coisas, e aqui é o local excelente para a gente exercitar bota fora, para a gente exercitar essa desmaterialização, esse abandono de apego às coisas materiais. Porque se nós chegarmos no mundo de regeneração com muito apego ainda à materialidade, vai ser muito difícil para a gente lá nos vermos despojados disso. Não vai ser fácil. Então nós vamos estar mais sujeitos à influência dos espíritos ainda maus que se encontram lá. Né? Então, comparados à Terra, esses mundos, eles são bastante felizes, comparado com a Terra. Né? Que a Terra é um planeta de provas e expiações. E muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a doença, a moléstia cruel que nos ataca. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que nós aqui na Terra o futuro, que compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor ao que dele se mostram digno, quando a morte se lhe houver. Muito bem. Então, vocês vejam que não é um local onde nós vamos encontrar
a plena felicidade. Para a gente caminhar bem lá nesse mundo de regeneração e chegar a esse ponto de vislumbrar um mundo de felicidade, nós vamos ter que começar esse trabalho aqui, nos despojando da materialidade. Tá? Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes. Não há sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro. O que é o perispírito puro? Sem marcas, perispirituais. Que as nossas escolhas equivocadas aqui no planeta de provas e expiações carregam com esse perispírito. Com o perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade em seu seio comum. Então vejam que nós já caminhamos muito. O pessoal, o André Sobreiro, ele fala um negócio muito interessante numa palestra dele sobre pluralidade dos mundos. Ele fala o seguinte, que nós no Espiritismo, nós sobrecarregamos às vezes demais essa teoria de que nós temos que pagar isso, pagar aquilo, que tem que fazer isso, senão não chega ali. A coisa não é assim. Nós somos espíritos em evolução, somos espíritos amparados por Deus, amparados por Jesus, amparados pela espiritualidade. Então nós falamos em umbral demais. Tá? Então ele chega ao ponto de comparar o seguinte: o nome do Espiritismo para determinadas situações que nós colocamos não deveria ser o consolador, deveria ser o assustador, porque eles assustam muito quem vem para o Espiritismo. Nós que já temos talvez uma compreensão, não significa que nós sejamos melhor que ninguém, não somos melhor do que nenhum evangélico, nenhum católico, não somos melhor que ninguém, nós apenas temos mais informações a respeito, principalmente, da imortalidade da alma e da reencarnação, que isso não é divulgado por outras instituições. Né? Então veja bem que nós precisamos amenizar isso um pouco, porque nós já passamos pelo mundo primitivo. Nós já estamos começando a ensaiar os primeiros passos para tentar sair do mundo de provas e expiação e entrar para um mundo de regeneração. Então, quem são? Eles assustam o pessoal dizendo 70% dos espíritos que estão na Terra vão ser banidos. Não existe isso. Não existe data, não existe número percentual. Tá? Todo aquele que estiver imbuído do bem, o que Kardec falou? O verdadeiro espírita se reconhece pela sua força em se transformar moralmente e não pela sua perfeição. Que a perfeição não existe aqui na Terra, a não ser para espíritos missionários. Né? Então, o verdadeiro espírita não se reconhece pela sua perfeição, mas pelo seu aprimoramento moral. Então, todo aquele que estiver imbuído de se aprimorar moralmente, vai cair? Vai, mas vai cair aqui, vai levantar ali, vai cair lá, vai levantar lá. É isso que os espíritos estão observando. A espiritualidade olha a intenção. Então, nós, se continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, nós somos candidatos ao mundo de regeneração. Porque se você for banir 70% do planeta, o planeta não tem tanta gente ruim assim para ter que mandar tudo embora. Né? Você vê lá em Capela, não foram tantos que vieram para a Terra. Os capelinos, que é um local na constelação de Cocheiro, eles chegaram num ponto de passar de provas e expiações para regenerado e tiveram que tirar alguns espíritos de lá. Então uma grande leva de espíritos saiu de lá e eles mandaram para a Terra, que era mundo primitivo, veio aqui para ajudar a gente a desenvolver. Então aqueles que ajudarem, que se cresceram moralmente, eles puderam voltar depois para o planeta deles. Muito bem.
Para encerrar, nós vamos dizer o seguinte: o item 18, ele tem uma particularidade aqui que é muito importante a gente prestar atenção nela. Ele diz assim, Santo Agostinho: mas, ai, nesses mundos ainda falível é o homem. Lá no mundo de regeneração, nós ainda estamos com um pouco de sentimentos que não são bons conosco, então nós ainda somos falíveis. Nós temos que orar e vigiar muito, ou primeiro vigiar e depois orar. Ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Olha que interessante isso. Nós vamos estar lá num mundo que está favorável a quem quer essa condição, mas nós precisamos vigiar muito, orar muito, para não sermos assodados por essas forças do mal. Não avançar, aqui é o ponto, não avançar é recuar lá nesse mundo. Se você não avançar, você recua. É a mesma coisa que você está recuando. Por quê? Aqui ele não fala o porquê, mas deixa na entrelinha. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Então olha a importância disso. Por que o avançar, o não avançar é recuar? Porque se eu não avanço, aqueles que conviveram comigo, sejam da parentela ou seja do grupo de amizade, e que eles forem para frente, eu vou me desligar desse grupo. Olha que coisa chata que vai ser. Nós vamos nos desligar daquele grupo que vai andar e nós vamos ficar parados. E depois, quando nós começarmos a evoluir de novo e andar para frente novamente, eles já vão estar longe. E nós não sabemos aí em que época, quando e em que condições nós vamos encontrá-los depois. Vai haver um distanciamento disso. Tá? Então, Santo Agostinho nos recomenda finalmente o seguinte: contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece. A abóboda azulada, ele está falando para a gente contemplar o céu na hora do repouso e da prece, essa abóboda azulada que a gente tem, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então vamos procurar. A gente está muito correndo, a gente está numa correria que sai de um lugar, entra no outro, sai do outro, chega dentro de casa, a janela já está fechada, e nós não nos damos ao trabalho de sair lá no quintal ou na área de serviço e olhar para o céu e vislumbrar essa pluralidade de mundos que existe no universo, que estão à nossa disposição para nos regenerarmos, ok? Eu agradeço a atenção de todos, pela paciência de ouvirem essa reflexão, e vamos então nesse momento acalmar os nossos espíritos, vamos nos aquietar a nossa alma, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão, aos espíritos protetores desta casa, que nos dá essa oportunidade de virmos aqui estudar e aprender um pouco mais dessa doutrina fabulosa que é o Espiritismo. E, enfim, agradecer por essas oportunidades, agradecer por essa misericórdia, agradecer por essa chance que Deus está nos dando, para que nós possamos brevemente estarmos adentrando a esse mundo de regeneração. Dessa forma, pedimos a Deus que nos abençoe a todos e que ao sair daqui, cada um de nós se sinta mais fortalecido,
para a prática do bem e do amor ao próximo. Graças a Deus, graças a Jesus.